Graça e paz, queridas irmãs, que alegria estar aqui com vocês novamente. Sejam muito bem-vindas a esse conteúdo. Tava com saudade de aparecer por aqui. Tivemos alguns imprevistos, estou de mudança, organizando algumas coisas, então acabou aí precisando passar mais um tempinho sem aparecer. Mas consegui um tempinho aqui, pode ser que não seja um tempo ininterrupto, porque é enquanto o bebê tá dormindo, daqui a pouco ele acorda, espero que dê tempo, né? Mas se não der, depois eu volto, aí a gente junta esse vídeo e o importante é passar o conteúdo para vocês, tá bom? Então já te convido a interagir aqui com esse conteúdo, a enviar para quem você desejar. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 4 do livro Bases da Fé Cristã, que é o livro que o nosso grupo de estudo, Peregrinas no Mundo, vem estudando. Nós já estudamos 3 capítulos, este é o quarto. Já falamos sobre a Bíblia, sobre a que Deus se assemelha, sobre a Trindade, e hoje vamos falar sobre a criação. Então já te convido a enviar esse conteúdo para quem você desejar. Claro, deixar seu like, comentar o que você desejar aqui embaixo, tá certo? Para que você possa, assim, estar apoiando esse conteúdo, esse ministério, a mensagem do Evangelho que está sendo propagada através dele, porque este é o intuito de tudo que é feito aqui, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, já agradeço desde já e te convido a interagir aqui com esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Bem, o livro Bases da Fé Cristã é do autor Wayne Grudem, e eu não vou pegar e mostrar aqui a capa para vocês, mas eu vou deixar no cardzinho e vocês vão ver quem não conhece ainda. Porque, como eu falei, eu estou em mudança, então já guardei um monte de coisa, um monte de material, já está tudo guardadinho. As coisas que eu não uso tanto, então eu deixei fora apenas o estudo mesmo que eu tinha feito, tá? Então, minha gente, o autor ele inicia falando sobre a criação, como ela se torna realidade, né? Então, ele traz o entendimento que nós temos na palavra de Deus de que nada além do próprio Deus existia antes das coisas criadas, que tudo foi feito por ele e para ele, por seu intermédio, como diz lá em João 1,3, por intermédio de Cristo, todas as coisas foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo, né, como João 1,1 fala. Todos os membros da Trindade, eles estiveram diretamente envolvidos no processo da criação. Também vemos que o clímax, o autor traz para a gente algo bem interessante da gente refletir, que o clímax da criação foi o ser humano. Porque Deus fez todas as coisas, ao término de todos os dias da criação, Deus viu que era bom, toda a sua criação é boa, mas o clímax, né, aquilo que foi de maior valor que Deus fez, foi o ser humano. Nós, seres humanos, carregamos a imagem e semelhança de Deus. Então, de toda a criação, nós somos especiais. Foi por nós que Cristo veio, morreu na cruz, realizou toda a obra redentora por amor a nós. Então, aqui já fica uma reflexão. Nós precisamos, como cristãos, cuidar bem da natureza, cuidar bem dos animais, valorizar todas as coisas belas e maravilhosas que Deus fez. Tudo foi obra de suas mãos e nós precisamos, como seus filhos, valorizar tudo que o Senhor fez e glorificar Ele através de todas essas coisas. Mas a vida humana, ela necessita de um olhar ainda mais especial, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aqui foi inevitável vir à mente algo que acontece muito em relação à preservação da vida. Nós vemos muitas pessoas que se levantam com afinco em defesa da vida animal, em defesa da natureza, em defesa de ovos de tartaruga, da conservação das espécies. Isso é muito bom, isso é muito válido, mas infelizmente ao mesmo tempo muitas dessas pessoas não se levantam a favor da vida humana ainda em seu ventre. Estamos falando aqui, claro e diretamente, a respeito do aborto, né? Que muitas pessoas defendem a vida animal além da vida humana. Então, defendem os ovos de tartaruga, mas defendem que o ser humano ele pode ser morto no ventre da sua mãe.
né? Alguns ainda quando o embrião bem pequenininho, né? O feto bem pequenininho, e outros defendem que até uma idade gestacional ainda maior. Então isso é muito triste, porque a gente vê as coisas sendo confundidas, distorcidas, e a vida animal e a natureza tendo para essas pessoas um valor maior do que a vida humana. Isso não vem de Deus, isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos zelar, valorizar a vida humana. Então essa fica a primeira reflexão aqui para a gente a respeito da criação. E o que significa então ser a imagem e semelhança de Deus? Como imagem e semelhança de Deus, o homem é diferente de todas as criações, sendo colocado por Deus como autoridade sobre ela e podendo representar o próprio Deus na terra. Somos dotados de habilidades vindas do próprio Deus. Sentir, raciocinar, amar e seres espirituais que podem reproduzir, mesmo que de forma limitada, atributos do Criador. Então, quando nós falamos aqui sobre atributos do Criador, quando nós falamos sobre a que Deus se assemelha, se você não acompanhou os outros vídeos, te convido a acompanhar. Eu ia reformular, fazer uns outros vídeos com o mesmo tema, mas não consegui, pretendo fazer ainda. Mas os vídeos continuam no canal, então você pode ir lá nos vídeos anteriores e ver. Tem um vídeo que foi até na reunião que nós fizemos online, e falamos sobre a que Deus se assemelha. E nós vimos alguns dos atributos de Deus que nós podemos imitar, podemos reproduzir. Tem alguns que não são comunicáveis, né, como a questão da onipresença, onisciência, mas tem outros que são comunicáveis, ou seja, que Deus ele nos concede o dom de reproduzir, claro que de forma bem limitada, mas nós conseguimos, por exemplo, o amor, a misericórdia, a bondade, tudo isso nós conseguimos ser por meio do agir do Espírito Santo de Deus em nós, é um dom que o próprio Deus nos dá, né? E aí nós vemos que nós podemos, como seres humanos, reproduzir esses atributos. Então, já é algo que nos diferencia bastante da criação. Então, nós vemos aqui como o ser humano, ele é especial para Deus e precisa ser visto por nós mesmos como especiais. Bem, a Bíblia e a ciência. O autor aqui, ele vai trazer esse paralelo entre a Bíblia e a ciência. Existem muitas teorias, porque assim, o que é que acontece? A gente vê muitos cristãos que se posicionam contra a ciência, porque entendem que a ciência está contra a Bíblia. Mas nós vamos ver aqui que, na verdade, não é necessariamente dessa forma. Embora existam muitas teorias que estejam em desacordo, que tentam distorcer as verdades bíblicas e negá-las, mas também a ciência, ela muitas vezes vai fortalecer os ensinamentos bíblicos, no sentido de que a Bíblia traz um ensinamento e a ciência ela vai estar ali comprovando, digamos assim, mostrando provas de que realmente é daquela forma que a Escritura sabe. Nós sabemos que é, porque a Escritura ela é verdadeira em tudo que coloca, mas a Escritura ela serve como base para os estudos da ciência, pelo menos deve servir, né? E aí nós vemos que existem muitas teorias científicas, palavras do autor, que conflitam diretamente com a visão bíblica da criação, como a de que todos os seres vivos vieram resultados de mutação aleatória durante um longo período de tempo. Essas teorias, que não reconhecem Deus como Criador, não nos conferem a dignidade dada pela narrativa bíblica. A Bíblia ensina que, embora Deus não precisasse criar nada, Ele escolheu criar-nos e escolheu fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então, essa é uma teoria que a ciência traz e a gente nega porque a gente fica sempre, em qualquer circunstância, com a verdade da Escritura. E a Bíblia não nos diz isso, né? A Bíblia nos fala de um Deus criador. A Bíblia nos fala que
Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os animais, o ser humano. Então, nada que existe é resultado de uma mutação ou resultado de uma explosão, seja lá o que for. Nós ficamos com a verdade da Escritura. E nesse caso, a ciência e a Bíblia não vai conversar. Mas o autor traz para a gente também um outro exemplo. Ele cita a respeito da questão da teoria de Galileu, que por muito tempo, muitos cristãos pensavam que a Bíblia ensinava que o Sol girava ao redor da Terra e se opunham à teoria de Galileu, que conclui que a Terra gira em órbita ao redor do Sol. Por fim, a igreja então reconheceu que a Bíblia não ensina o que estavam defendendo e passou a aceitar as pesquisas de Galileu, né? E então nós vemos que não necessariamente a ciência vai estar contra a Bíblia. A gente precisa examinar todas as teorias à luz da palavra de Deus. Um bom entendimento, até o autor vai falar aqui, a respeito da ciência e a respeito da Bíblia, eles nunca estarão em contrito, né? Nunca estarão contradizendo uma a outra. É uma criação distinta, mas dependente. Então aqui o autor ele vai trazer que Deus ele é distinto da criação, mas ele é intimamente envolvido nela. Deus ele governa sobre a criação. Lá em Jó 12:10 vai dizer: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. Deus é tanto envolvido em sua criação como distinto dela. Ele não é dependente da criação, mas esta depende dele. Assim, nada na criação é merecedor de carinho a que Deus tem direito. Embora Deus seja maior que sua criação, ele preferiu não deixá-la funcionar por sua própria conta. Então isso aqui é maravilhoso, né? Deus ele não criou todas as coisas e simplesmente deixou para lá. Deixou a própria sorte, digamos assim. Mas ele, além de ser o criador, ele é o mantenedor de toda a sua criação. Desde daquela plantinha, aquele animal mais simples que existe, até a parte mais complexa e como o autor traz aqui o clímax da criação, que é a vida humana. Então Deus ele é soberano sobre tudo que ele criou, ele é mantenedor de tudo, de todas as coisas que ele criou. Nós também podemos ver lá em Atos 17, vou ler aqui para vocês, Atos 17, verso 25, vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos diz. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então nós vemos que Deus não depende da criação, mas ele mesmo é que sustenta, ele mesmo é que dá vida, respiração e todas as outras coisas necessárias. O verso 28 desse mesmo capítulo de Atos vai dizer: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Tá? Então, aqui nós podemos ver que Deus ele é completamente independente, ele não necessita da sua criação. Lá no Salmo 46:1, também vou estar lendo aqui para vocês. Salmos 46, verso 1. Vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então aqui nós temos um reforço a respeito de que Deus não é apenas o nosso Criador, Ele não é aquele apenas que nos formou e nos deixa a nossa própria sorte, mas Ele é aquele que nos formou, é aquele que nos conduz, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é conosco em todo tempo, seja na bonança,
seja na angústia e na tribulação. O Senhor é o mantenedor da nossa vida. Dessa forma, Ele não está tão afastado de nós que não possa ou não esteja intimamente envolvido em nossas vidas e em nossas lutas. Ele está perto, assim como diz o Salmo 46:1, sempre presente nas adversidades. Bem, então este é um outro tópico muito interessante para a gente refletir. O nosso Deus, Ele reina soberano e Ele está sempre cuidando das coisas criadas e de nós, seus filhos, mediante a fé em Cristo Jesus. E soberano sobre toda a raça humana. O Senhor está no controle, o Senhor está no seu trono, nada foge do controle das suas mãos. A criação, ela glorifica a Deus, outro tópico que o autor traz também para a gente. Toda a criação, ela foi feita para glorificar a Deus. Salmo 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O papel de Deus como Criador o torna digno do nosso louvor. Então, toda a criação louva, bendiz, glorifica ao seu Criador. Ele é digno desse louvor, ele é digno dessa honra e dessa adoração. Somente ele é digno dessa honra e dessa adoração. A criação de Deus mostra o seu poder. Olhando para as coisas criadas, não tem como a gente não refletir sobre o poder desse Deus Criador, sobre a grandeza do Deus Criador. Como não refletir sobre a grandeza, como não refletir sobre a majestade de Deus ao vislumbrar a criação que Ele fez, feita pela sua palavra, pela palavra, a palavra de Deus criou todas as coisas. O homem feito com as suas próprias mãos, moldado ali do barro, Como a gente não vislumbrar a grandiosidade do Senhor ao olhar todas as coisas que foram criadas? Não tem como. Por isso que a palavra diz que o homem ele é indesculpável, pois conhecendo todas estas coisas não glorificaram a Deus, Deus, ele sempre teve toda a glória, ele não precisa da criação. Então aqui, mais uma vez, o autor reforça esse entendimento bíblico de que o Senhor, ele é completo em si, ele não precisa de nós para que ele tenha glória. Na verdade, é para nós um privilégio sermos formados, criados pelo Deus vivo, único Deus vivo e verdadeiro, e poder glorificá-lo, mas não que ele precise dessa glória, desse louvor, dessa adoração. Por quê? Porque toda glória que o Senhor Deus precisa, ele já tem completa na Trindade. Isso que o autor traz para a gente, que Deus nunca precisou da glória da criação. Toda a glória que ele precisa sempre esteve no seio da Trindade. A criação foi um ato livre de Deus. Ele criou o universo para mostrar a sua grandeza, demonstrar a sua excelência e deleitar-se em sua obra. Portanto, ao tomarmos prazer espontâneo nas atividades criadoras de Deus, em nossas ações e atividades criativas e nas atividades criativas de outros, estamos dando glória a Deus por imitar o deleite que ele desfrutou em sua criação. Lá em Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo seu nome e os que criei para a minha glória, que os formei e fiz. Então nós vemos aqui que nós temos uma finalidade, nós fomos feitos para glorificar a Deus, nós fomos feitos para a glória de Deus. O Senhor não precisa que nós o glorifiquemos, mas se nós não o glorificarmos, nós estaremos incompletos, porque esse é o propósito da nossa vida, é glorificar ao Senhor. O autor fala que para nós é um prazer podermos glorificar ao Senhor. E quando nós olhamos para todas as maravilhas que Deus fez, nós precisamos vislumbrá-las. Se o próprio Deus olhou para todas as coisas e viu quanto era bom, o que nós precisamos fazer? Olhar para todas as coisas, glorificar esse Deus tremendo que as fez, que nos fez. E aí encontraremos o prazer, ao nos deleitarmos em todas as maravilhas criadas pelo Senhor, tá? A boa criação. Deus, ele se deleita em sua criação e nós devemos fazer
o mesmo. Em Gênesis 1:31 vai dizer: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Então, ao final de todos os dias da criação, o Senhor olha para aquilo que ele realiza e ele vê que era bom. E nós precisamos fazer o mesmo com todas as nossas forças, olhar para todas as coisas à nossa volta e ver o quanto é bom e ver como esse Deus que formou todas essas coisas é bom e glorificar assim ao nosso Deus. A despeito de a criação nem sempre funcionar como deveria, esta é uma citação do autor, por causa do pecado, deveríamos considerá-la como sendo feita de bom material, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. 1 Timóteo 1:4. Nós vemos que a criação ela foi feita com a matéria prima que é muito boa. Embora o pecado tenha entrado no mundo e tenha manchado essa criação, mas nós precisamos reconhecer o quanto existe de bondade em tudo aquilo que Deus fez. O autor traz aqui para a gente alguns exemplos de coisas que são dádivas de Deus, que Deus nos concedeu pela sua graça e que elas podem ser usadas para o bem ou para o mal, né? O uso que vamos fazer dela, isso vai depender de nós, mas que elas são de matéria-prima boas, porque elas vieram da mão do Criador. Um exemplo que ele nos dá aqui é o dinheiro. Aí você pode pensar, mas o dinheiro é papel feito por homem. Sim, mas o dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca. Como as pessoas, quando a gente olha, né, para o Antigo Testamento, a gente vê Abraão, ele foi um filho de Deus próspero, né? O Senhor o abençoou com gado, com terra, e tudo isso são bens que o Senhor concedeu a Abraão. E o dinheiro nada mais é do que essa moeda de troca, né? Que nós acabamos dando o nosso serviço em troca desse dinheiro para manutenção, ou então nós damos algum bem que nós temos. Então, nós vemos o dinheiro como um dom de Deus, por isso, porque nós reconhecemos que toda riqueza vem das mãos do Senhor. Se a terra produz, é porque o Senhor é bondoso e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se nós podemos nos levantar para o trabalho, é porque o Senhor tem nos dado as condições para isso. Se nós temos um trabalho, é porque o Senhor nos concede essa dádiva. Então, dessa forma, esse dinheiro, essa moeda de troca que nós recebemos, ela pode ser usada para a glória de Deus ou ela pode ser usada como ferramenta nas mãos do inimigo. Vai depender da forma como nós utilizamos. O dinheiro, a Bíblia nos deixa claro que ele tem a finalidade não de suprir tão somente as minhas necessidades egoístas, mas ele tem a finalidade de abençoar vidas. Nós precisamos ser generosos, como o Senhor nos manda, nós precisamos olhar para o nosso próximo, nos compadecer e ajudar, ter compaixão, fazer algo em prol daquele próximo. Então, se o dinheiro ele está sendo usado apenas para suprir minhas necessidades egoístas, meu bem-estar, meu conforto, olhar apenas para o meu umbigo, esse dinheiro ele está se tornando um ídolo na minha vida. Ele está alimentando a minha ganância e dessa forma ele não está glorificando a Deus, muito pelo contrário, ele está fazendo aquilo que Deus reprova. Agora, se esse mesmo dinheiro que o Senhor nos concede, essa dádiva, ele é usado para, sim, nos dar um certo conforto, nos auxiliar nas nossas necessidades, mas ele é usado para abençoar vidas, ele é usado para suprir a necessidade do próximo. Ele nos faz olhar para o outro e pensar, como eu posso ajudar essa pessoa? E eu uso esse dinheiro para esse bem, principalmente se tratando da família da fé, principalmente se tratando da manutenção da obra missionária, da manutenção da igreja local, se tratando de auxílio aos santos, aos irmãos em Cristo.
Então, dessa forma, nós estamos usando esse dom que Deus nos concedeu para a glória de Deus, de forma que o apraz, de forma que ele se agrada. Além do dinheiro, também tem outros exemplos, como o trabalho. O trabalho, ele também é um dom de Deus, mas se esse trabalho ele está se tornando um ídolo em nossa vida, ele deixa de glorificar a Deus e passa a ser reprovado, porque ele está tendo lugar de um Deus na nossa vida. E nós sabemos que a idolatria não é apenas uma imagem de escultura que você se dobra a ela, que você faz preces a ela, mas a idolatria é qualquer coisa que se levanta e se coloca no lugar de Deus, digno, né, que se coloca ali como alvo no nosso tempo, dos nossos esforços, e colocamos Deus em segundo plano e esta coisa em primeiro plano. Isso aí é idolatria, reprovável aos olhos do Senhor. Também a ciência, a internet, que também pode ser bênção ou maldição, as palavras que saem da nossa boca. Então, tantas coisas que são dádivas de Deus, são criação de Deus, a depender, né, da forma como nós utilizamos. Nós podemos estar utilizando para glorificá-lo, que essa é a vontade dele, ou então estar utilizando para a vergonha do evangelho, ou de modo que seja reprovável aos olhos do Senhor. Então nós precisamos ter todo esse cuidado. Então é isso, minha gente. Esse é o capítulo 4 que fala sobre a criação. Nós podemos refletir um pouquinho aí na grandeza do Deus Criador e para o que todas essas coisas foram criadas, e como podemos glorificar a Deus por meio da sua criação, vislumbrando, nos deleitando na sua criação e dando a Ele toda a glória que é devida. Então, se você ainda não curtiu esse conteúdo, clica aqui no joinha, não custa nada e você está apoiando esse conteúdo e a propagação da palavra de Deus a outras pessoas. Se você desejar, envia também esse conteúdo para outras pessoas. Vou deixar aqui no link da descrição, na descrição o link para o grupo de leitura Peregrinas no Mundo. Como falei para você, vou passar um tempinho aí de adaptar vocês, né? Vou passar um tempinho de adaptação, mas aos pouquinhos a gente vai continuar, a gente vai parar não. E a gente tá nesse livro que é uma bênção, vem muitos temas. O próximo tema, minha gente, eu vou confirmar com vocês depois, mas se não estou enganada, vai ser sobre oração. Então vai ser muito bom também. Já te convido a participar do grupo de leitura Peregrinas no Mundo e se fazer presente lá com a gente, tá certo? Para os conteúdos que estarão sendo compartilhados. Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos glorificar o Senhor em tudo aquilo que a gente faz. Um forte abraço.